é o acompanhamento de uma gestação lá? Como é que é o parto? Porque eu acho que, assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem 1000 defeitos, saúde pública e tal, mas, assim, falando de particular, a gente tem, né, médicos que são mais humanos, a gente tem isso de ter um médico que acompanha a gestação inteira, não sei o quê. Como é que é isso lá? Como é que foi essa experiência lá? Então, tinha tudo pra ser algo bem ruim, porque realmente na França não existe hospital particular, né? A França é um país desenvolvido e de primeiro mundo, saúde pra todos, mas é saúde pra ninguém, porque o meu marido já chegou a ficar 9 horas no hospital esperando atendimento pro meu filho. Mas quando a gente decidiu que eu ia engravidar, eu comecei a pesquisar opções que não fossem o tradicional, que seria: você começa a fazer o seu pré-natal com uma médica, que é uma ginecologista, obstetra, mas quando chega no 6º mês, você passa para uma outra médica, que é a médica do hospital. E aí, lá dentro do hospital, no dia do seu parto, pode ser que seja essa médica que faça o seu parto ou não. O plantonista. Meu Então, Deus! você pode, né, numa gestação, passar por 3 médicas diferentes, ou mais até. Porque se demorar muito, a plantonista vai embora e aí vem uma outra. Isso é muito louco, porque é cultural, né? Pra eles é normal isso, porque é isso. E a gente é muito apegado a coisas. Mas eu acho a saúde no Brasil muito boa. Quando eu vejo coisas fora, assim, eu acho que aqui a gente dá um show. Apesar de ter algumas reclamações e também em hospital particular de ter ficado 8, 9 horas também esperando. Então, mas aí você sorinho, tá num hospital particular, né, amiga? Não entra mendigo lá pra... Entendeu? Tá. É esse o nível que eu falo. Lá na França, é Aham. isso? Não, pra você ter uma ideia, depois eu falo disso. Tá. Mas assim, só falando da parte, né, da minha gestação. Aí eu comecei a pesquisar nesses grupos. Eu falei que tem grupos de brasileiras, né, na França. Tinha um monte. E tem muito brasileiro morando lá. Então tinha lá mães brasileiras, algumas coisas do tipo. E aí eu mandei uma mensagem perguntando. E perguntei no meu Instagram também. Vocês conhecem quais são as possibilidades de ter filho? Tipo, né, conseguiria ser acompanhada pela mesma médica e fazer meu parto com a mesma médica? Eu fui muito criticada, porque, principalmente no grupo das mães de lá, porque elas falaram assim: você está na França, você não está no Brasil. Você tem que se adequar à cultura. Nesse nível, assim. E aí eu olhei para aquilo e falei: opa, pera, né? Não é bem assim. Eu posso viver o que eu quero, não o que as pessoas dizem que é só o que tem. E uma das mães, olha que incrível, uma das mães que estavam lá no grupo, ela não falou nada. Ela me chamou no particular e ela falou assim: existe, e eu estou fazendo. E aí ela me passou o contato de uma médica francesa, só que é uma médica que tem uma técnica de cesariana totalmente diferente da cesariana que a gente tem no Brasil. E ela fazia todo o processo, desde do acompanhamento até o parto. Fosse ele normal ou cesariana. E eu achei incrível, porque eu tava esperando, assim, uma médica pra me acompanhar em tudo, mas que eu ia ter que ter normal. E eu tinha tido um trauma com a Lara, porque eu queria, de qualquer jeito, que ela nascesse normal. E a gente ficou 11 horas em trabalho de parto e ela não nasceu. Eu tive que fazer uma cesariana, porque não saía de jeito nenhum. Então, já tinha essa questão de insegurança. Então, eu falei assim, poxa, se não foi com a Lara, por que vai ser com o Lian, entendeu? E eu fiquei pensando muito, mas eu falei, vou encarar, né? Vai ter que ser. Só que quando essa mãe falou que tinha médica que fazia cesariana, eu falei, essa é a médica que eu quero, entendeu? Eu vou fazer cesariana, não vou parto normal, coisa nenhuma. Né? Então, a pessoa lá falando, tipo, aide-moi. Tipo, em francês eu não me via, sabe? Tendo um filho. Não era uma coisa natural, não ia ser natural. E aí, fui até essa médica, a gente conversou. Ela não tinha, né, eu não podia acompanhar muitas pessoas, mas ela podia me acompanhar, deu tudo certo. E ela fez o meu acompanhamento e ela falou o seguinte pra mim. Foi muito bacana, porque eu tinha esse trauma com a Larinha. Porque eu queria muito parto normal, porque eu achava que ia ser muito melhor, ia ser uma coisa muito mais feliz pra mim e pra criança, né? E ela como francesa, ela me trouxe esse assunto de uma maneira que eu falei, uau. Porque ela falou assim, você não vai ser menos mãe, porque você vai ter um filho de cesariana. E aí ela me apresentou a técnica, que é, ao invés de cortar tudo na horizontal, tô fazendo assim porque eu não sei falar horizontal e vertical. Eu só sei fazendo a imagem. Em vez de cortar tudo na horizontal, a gente corta a primeira na horizontal, vai ser o mesmo corte onde
a Lara nasceu, e as demais vão ser tudo na vertical. O que acontece? Isso faz com que o impacto, ele seja menor nos seus músculos e tudo mais. E aí, você sente menos dor, ou quase nada, zero de dor depois do parto. É como se a gente estivesse realmente simulando um parto normal. Porque só uma camadinha, né? Cortada ali numa maneira diferente da vagina. E aí a criança também sente como se estivesse saindo normal, porque é assim e não assim. O espaço é o mesmo. E aí ela usa um aparelhinho que eu coloco na minha boca e eu ajudo, né? Ela me ensinou a fazer esse exercício durante toda a gestação para ajudar a criança a sair pela barriga, como eu forçando Fazer uma expulsão. os meus músculos. Isso. Então, que babado isso, ele gente. realmente simula um parto natural. Que Mas massa. até nisso eu fui criticada, porque se você olhar lá no meu canal, esse vlog é lógico, tem muitas visualizações, ele viralizou tudo, mas as pessoas falam que eu tenho que tirar o normal, porque eu coloquei parto cesariana normal. E entendeu? É um nome, eu não posso fazer nada, tipo, vai ficar esse nome porque é o nome dele. E eu vivi tudo isso, foi muito bom. Eu me emocionei tanto, porque quando a gente chegou no hospital, ela estava lá, né, pra me ajudar tudo. Ela levou a gente pra uma salinha, meu marido e eu. E ela virou pra mim e falou assim, você já conversou com o Lian? Você já disse pra ele que ele vai nascer hoje? Cara, quando ela falou isso, eu olhei pra ela e eu vi assim, não é o francês em si, entendeu? A pessoa, São tipo... pensamentos, sim. entendeu? Era uma francesa totalmente afetuosa, sabe? Humana. E eu vivi esse momento de uma maneira tão transcendente, tão bonita, tão leve, sabe? Eu virei pra minha barriga e comecei a conversar com meu filho, cara. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, sabe? Porque aqui no Brasil não teve nada disso. Teve eu lá com dor, lá no meio do corredor,